Antes de mais nada, vamos começar com um breve exercício mental. Considere que todo o conhecimento do universo representa o céu estrelado da noite, e você é apenas um planeta vagando pelo espaço. Você tem à sua disposição um telescópio de alcance limitado e a partir dele você é capaz de gradualmente desvendar os segredos do universo. Como se cada estrela ou qualquer outro tipo de astro fosse uma pequena fatia do conhecimento. Chegou um momento em que você está fascinado porque descobriu uma grande porção de tudo que é possível e almeja descobrir cada vez mais. Mas você para e pensa consigo mesmo. Eu já sei tanto sobre tudo, sobre os cometas, sobre as luas, os asteroides, até mesmo sobre outros planetas. Mas e eu? O que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Como sou capaz de tantas coisas e nem sei o porquê e como isso acontece? É isso. Assim como esse planeta, nós fazemos parte de um dos maiores mistérios da natureza até o momento. Afinal, como essa máquina tão engenhosa, conhecida como cérebro, é capaz de coisas tão incríveis como armazenar memórias, se comunicar com outros cérebros, sentir emoções e até mesmo ter sonhos que muitas vezes são considerados inalcançáveis. É claro que eu não estou resumindo a complexidade humana a simplesmente a existência do cérebro, mas eu posso te garantir que poucas coisas no universo, se é que existem, são tão complexas e intrigantes como ele. Enfim, sejam bem-vindos à nova série de neurociência. Dentre todas essas capacidades e funções que o seu cérebro tem, a mais enigmática e que particularmente me causa mais admiração é a forma como nós nos relacionamos com a música. Podemos nos emocionar, cantar, dançar, criar instrumentos e até mesmo canções que ultrapassam a barreira do tempo e se eternizam por toda a história. Você mesmo muito provavelmente estava ouvindo alguma música antes de chegar nesse vídeo. Ela nos acompanha a todo instante e cada vez mais com o surgimento de novas tecnologias que mantêm nossos ouvidos constantemente ativos. Mas é claro que nem sempre foi assim. O artefato musical mais antigo que já encontramos foi uma flauta eslovena feita do osso de um urso que já foi até extinto e é datada de aproximadamente 45 mil anos atrás. Mas como você deve imaginar, a música daquela época não era tão sofisticada como a que temos hoje. A grande verdade é que nós ainda não sabemos de certo qual é a origem evolutiva do comportamento musical humano. Mas existem algumas hipóteses um tanto quanto controversas entre si. E adivinha de quem é a primeira delas? Eu sei que você sabe. Do nosso queridíssimo Charles Darwin. Darwin acreditava sim que a performance musical surgiu como uma adaptação evolutiva, ou seja, como uma consequência da seleção sexual. Assim como um pavão com cauda mais longa e exuberante atrai mais as suas parceiras, a música serviria para nós como uma forma de mostrar ao parceiro de que você dispunha de uma boa saúde e que tinha abrigo e comida o suficiente para desenvolver habilidades que a princípio são inúteis, como dançar e cantar. Já o famoso psicólogo Steven Pinker afirma que a música não é nada mais do que uma sobremesa auditiva. Assim como quando você se delicia com um pudim cheio de gordura e açúcar, que há milhares de anos eram muito menos abundantes do que hoje, e quando encontrados em outros alimentos, ativavam os sistemas de gratificação dos nossos antepassados, fazendo com que eles buscassem cada vez mais e nunca parassem de se alimentar. Analogamente, segundo Pinker, a música viria provavelmente como uma forma de amplificar os sistemas de recompensa da comunicação linguística. E falando em linguagem, diversos estudos com diferentes técnicas mostram que realmente existe uma intersecção nas regiões do cérebro que processam a linguagem e aquelas que processam a música. Um desses estudos, de 2006, utilizando imagens de tomografia por emissão de pósitron, aquela mesma técnica que mostramos no episódio de medicina nuclear da série de física médica, mostrou, por exemplo, que a maioria das pessoas tende a utilizar mais o hemisfério esquerdo para processar a linguagem, enquanto para a música, essa tendência vai um pouco mais para o hemisfério direito. Mas uma das relações mais interessantes entre a linguagem e a música é com certeza a do ouvido absoluto. Pessoas com ouvido absoluto conseguem diferenciar notas e tons musicais tão facilmente quanto, por exemplo, diferenciar a cor amarela da cor verde. É como se toda vez que ele tocasse a campainha da casa de alguém, ele pensasse, por exemplo... Interessante. Essa campainha está em si bemol. Bom, mas o que isso tem a ver com a linguagem? Alguns estudos mostram que falantes nativos de línguas tonais, como o mandarim, têm uma chance bem maior de ter um ouvido absoluto do que, por exemplo, um norte-americano.
Uma das dúvidas que mais me intrigam nesse tema é por que cada pessoa tem um gosto particular por gêneros musicais. Você pode ser fã de um rock europeu dos anos 80, de um blues norte-americano, ou até mesmo do aclamado funk brasileiro. Por que não? A resposta para isso pode ser um pouco surpreendente. Você começa a desenvolver a sua preferência musical antes mesmo de nascer. Um experimento realizado na Universidade de Keele, no Reino Unido, foi feito da seguinte maneira. Fetos foram expostos a músicas específicas alguns meses antes de nascer, e somente depois de um ano, o bebê foi colocado entre dois alto-falantes que reproduziam músicas diferentes e só tocavam quando a criança direcionava seu olhar para um deles. O resultado você já deve imaginar. Os bebês tiveram uma preferência significativa pela música a qual ele foi exposto quando ainda estava no útero da sua mãe. Ou seja, exposição e familiaridade são importantes. E não apenas para indicar a sua preferência musical. A familiaridade também se relaciona com as emoções que as músicas que você gosta e não gosta causam em você. Como foi mostrado em um artigo de 2011, em que regiões do sistema límbico e de circuitos de recompensa foram as mais ativadas quando avaliadas por uma técnica de ressonância magnética funcional em pessoas que ouviam passivamente canções comerciais de pop e de rock. Também já falei de ressonância aqui no canal, tá muito legal, vai lá conferir. Mas afinal, por que será que nos conectamos tanto com a música a ponto de sentir emoções como sorrir, chorar, às vezes até mesmo ter uma sensação de transcendência? Essa é uma questão um pouco mais complicada do que parece, e as pesquisas estão apenas engatinhando para entender quais são os mecanismos neurais responsáveis pelas emoções humanas como um todo e não apenas aqueles relacionados à música. Porém, estudos recentes mostram que as emoções causadas pelas músicas têm uma grande sobreposição com aquelas emoções causadas por outros estímulos. Então, utilizar a música como ferramenta para se estudar as emoções parece um caminho promissor. O pesquisador Patrick Juslin relata 8 principais mecanismos que devem estar relacionados à indução de emoções pela música nos seres humanos, nesta ordem de complexidade. Os reflexos do tronco encefálico representam, por exemplo, aquele momento em que você se surpreende com o início repentino de uma canção tocada em um show de rock. O arrasto rítmico pode acontecer quando as batidas do seu coração se sincronizam com o ritmo de uma música tocada numa balada eletrônica. O condicionamento avaliativo é comum quando você se sente feliz ao ouvir uma música que sempre toca nas festas que você frequenta. O contágio deve ocorrer num concerto de música clássica ao se ouvir uma performance lenta e quieta de um violoncelo e você se sentir levemente triste pela própria expressão da música. Você também pode se sentir relaxado ao ouvir uma música que te faça lembrar de uma bela paisagem, pelo que chamamos de imaginação visual. A memória episódica é responsável pelo sentimento de nostalgia que a música causa em você, como por exemplo, quando você se lembra de um grande amor que viveu anos atrás. Quando você se sente ansioso para adivinhar as frases de uma música com estrutura repetitiva bem definida, é o que ele chama de expectativa musical. Finalmente, temos o julgamento estético, que acontece, por exemplo, quando você fica admirado com a beleza das sofisticadas composições de Bach, simplesmente pela experiência pessoal do valor que aquelas composições têm para você. Diversos estudos de neuroimagem mostram que essas características são processadas principalmente por regiões do sistema límbico, como a amígdala, o hipocampo e o núcleo accumbens. Se nos aprofundarmos ainda mais, agora a nível químico e microscópico, percebemos que uma região do corpo estriado libera uma grande quantidade de dopamina quando antecipamos o clímax musical. Pensa naquela parte explosiva da música que todo mundo solta a voz. Já uma outra região do corpo estriado é responsável pela experiência de recompensa após o clímax, também liberando bastante dopamina. E essa não é a única função da dopamina, ela está presente em diversas outras funções do cérebro, como por exemplo motivação, vício e atenção. Mas se você acha que a música é apenas uma forma de lazer e existe apenas para ser admirada, saiba que você está muito enganado. Agora imagine alguém que tenha afasia expressiva, ou seja, uma condição que implica na perda completa ou quase completa na capacidade de produzir fala. Normalmente essa condição está relacionada a um déficit ou dano numa região do lobo frontal esquerdo conhecida como área de Broca. E é aqui que a musicoterapia entra em ação. Um tipo específico de terapia musical conhecido como entoação melódica pode fazer com que pacientes com afasia aprendam ou reaprendam a cantar canções familiares e assim, eventualmente, produzir frases a partir dos elementos rítmicos e melódicos da fala.
Isso só é possível principalmente por causa de dois fatores. Incrivelmente, a música tem uma característica muito mais abrangente do que a linguagem em relação às nossas redes neurais. E por isso que ainda temos a capacidade de cantar, mesmo que a princípio não tenhamos como falar. O outro fator é a incrível neuroplasticidade do cérebro, que eu com certeza ainda vou citar muito aqui na série. Ela basicamente representa a capacidade que o seu cérebro tem de se adaptar, tanto em estrutura como em função, a nível celular, ou seja, a nível dos neurônios. É por causa da neuroplasticidade que o seu cérebro tem a capacidade de rearranjar conexões da área de Broca para regiões no hemisfério direito e gradualmente te capacitar de novo a produzir falas propositais. Falando em neuroplasticidade, sem ela não seríamos capazes de entender como que o ser humano aprende. E no nosso caso em especial, não saberíamos o pouco que já sabemos sobre as diferenças de um cérebro de um músico profissional ou até mesmo de um músico amador para alguém que nunca sequer tocou no instrumento. Afinal, será que existe um talento musical nato ou todo mundo nasce com o potencial de aprender? Esse é um dos grandes questionamentos dessa área e alguns esforços científicos já estão sendo feitos para entendê-lo. Estudos de neuroimagem mostram que diversas regiões motoras e uma outra conhecida como giro de Haskell, presente no córtex auditivo primário, são aprimoradas com o treino musical. Apenas por curiosidade, o giro de Haskell é a primeira área a processar qualquer estímulo auditivo no seu córtex. E além disso, sabemos também que ele está relacionado àquela voz da sua cabeça que te persegue a todo momento quando você conversa consigo mesmo. Outro achado muito interessante é de que a idade em que se começa a praticar é muito importante. Isso acontece porque se o treino começar em uma fase da infância em que ocorre a maturação de conexões específicas, como a do corpo caloso e de algumas regiões motoras, aumentamos o potencial de plasticidade dessas regiões a longo prazo, um processo que é conhecido como metaplasticidade. Enfim, até o momento sabemos muito pouco sobre diferenças neurais que impliquem que algumas pessoas tenham uma predisposição a ter uma habilidade musical mais elevada. Mas estudos de hereditariedade e de traços de personalidade mostram que essas características são muito importantes para que o indivíduo tenha uma propensão a levar horas de estudo musical durante toda a vida. A verdade é que sabemos ainda muito pouco sobre como que a música se relaciona com o cérebro, mas eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto. E conforme a nossa tecnologia avança, nós vamos descobrindo cada vez mais. Para fechar esse vídeo, eu deixo você com essa afirmação muito sensata do filósofo Friedrich Nietzsche. Sem a música, a vida seria um erro.